Made in Trafaria, o podcast feito a partir dos bairros da Trafaria. Olá, boa tarde. Bem-vindos ao podcast Made in Trafaria, em que temos sempre convidados para nos falar desta vila e da sua relação com a mesma. Eu sou a Silvia Luz e hoje trago duas convidadas de nacionalidade italianas, por acaso, porque foi uma coincidência, e que nos vão falar das suas experiências com a Vila da Trafaria. Então eu vou passar a voz a elas e elas vão se apresentar. Olá, eu sou a Francesca e sou da Trafaria, sou uma italiana da Trafaria. Olá, eu sou a Carolina e trabalho na Trafaria desde setembro do ano passado. Tá bom. O objetivo deste podcast é tentar, por exemplo, neste caso, não é? Porque uma reside e a outra trabalha. Então eu vou-vos passar um pouco a voz a vocês, as duas, e podem comunicar e gostaria de ouvir eu e todas as pessoas que estão a ouvir também o podcast o que é que acham, as vossas vivências, os vossos objetivos em Roda da Trafaria. Então, eu, Francesca, moro na Trafaria há 3 anos, mas moro em Portugal há mais de 10 anos. Então conheci a Trafaria logo quando vim para Portugal a primeira vez, claramente fazendo pequenas viagens à volta de Lisboa. Vim na Trafaria e gostei muito da vila, também porque sou de uma zona de mar, de costa também lá na Itália, uma zona costeira. Então me identifiquei um pouco com a vila, com a presença do mar, da pesca. Claro, viver na Trafaria e ver a Trafaria só no fim de semana é bem diferente. Então eu reparei isso, em particular nos últimos 3 anos. Gosto muito de viver cá. Acho que a Trafaria tem uma série de qualidades muito particulares a partir da população, no sentido que tem uma população muito diferente. E, claramente é uma vila muito linda por estar perto do mar, tem uma sua caratteristica também estética que gosto. E tenho que dizer que os silos, que eram um grande problema, que são de grande impacto, e que toda a gente pensa que são um grande problema, imagino que são, e imagino que foram bem impactantes, em particular quando foram construídos nos anos 80, mas acho que, na minha opinião, os silos, nos últimos anos, talvez são o que salvou a Trafaria dessa gentrificação horrorosa que se vê à volta de Lisboa. Acho que por ser assim tão grandes e estragar um pouco a paisagem clássica que se vende nas cartolinas, acho que os silos por acaso têm um efeito contrário agora nos últimos anos. Ok. Eu conheço a Trafaria há muito pouco tempo, porque comecei a trabalhar em setembro do ano passado, portanto posso dizer que quase, ou seja, que mal conheço, não é, o sítio. E tinha lido alguns artigos, alguns livros e teses também sobre a Trafaria por causa do trabalho que eu estou a desenvolver aqui, e todos apresentam a Trafaria como uma aldeia de pescadoras, não é? Portanto, quando vim cá pela primeira vez, vi os silos, fiquei tipo, ok, essa não é uma aldeia de pescadores, não pode ser, não é? Com essa indústria tão grande aqui. Mas é verdade, ou seja, concordo, não é? Com o que a Francesca acabou de dizer em relação ao facto dos silos serem, ou seja, são horríveis, não é? Acho que podemos dizer todos essa coisa. Mas a verdade é que talvez, não é, possam ser o que vai salvar a Trafaria desse processo de gentrificação que infelizmente não é, está a abranger, ou seja, já ocorreu em Lisboa e também aos redores.
Para além disso, pronto, eu ainda não conheço bem. O que acho muito interessante é o facto que há muitos bairros diferentes, não é? Embora seja uma aldeia, uma comunidade pequenina, mas cada bairro tem a sua identidade, tem a sua história, não é? E infelizmente acho que essa questão é muito vivida pelas pessoas que aqui moram, mas muito pouco compreendida pelas pessoas que vêm de fora. Mas eu acho que é um valor da Trafaria, não é? A sua diversidade. Há uma coisa que acho também curiosa, porque afinal eu e a Carolina fazemos praticamente o mesmo trabalho, apesar de eu não trabalhar na Trafaria, temos a mesma formação, eu também sou antropóloga. Então, claramente tenho um olhar sobre a Trafaria que é inevitável como antropóloga. E acho que essa diversificação da popolação é extremamente interessante e pouco visível, como ela está a dizer. E o fato de ser vendida fora, não é? Como aldeia, como vila de pescadores, claramente faz parte também da ideia do turístico, claro. Não é? Mas uma coisa também que caracteriza muito a Trafaria, a partir, por exemplo, de quem vem das ciências sociais e de quem está no meio das ciências sociais, é que é quase a vila privilegiada para projetos de pesquisa, projetos de intervenção. A Trafaria é muito definida por fora como um lugar que precisa de apoios, de ajudas, de desenvolver coisas, mas há muito poucos projetos que, fundamentalmente, que realmente partem a partir das vivências reais e das vozes reais e das perguntas e pedidos reais da população local. Isso é que me faz muita confusão, ou ao contrário, talvez me faz perceber bem como é que funcionam as coisas do ponto de vista da academia, não é? Porque acho que... Achas que não envolvem muito a população, os projetos que estão a ser feitos? Acho que os projetos são feitos de uma forma que já decidem o que é que se vai fazer e quem é que precisa. Quer dizer, os pobres já são decididos. Claro. A área econômica já é decidida, não é? É muito difícil encontrar projetos que tenham a capacidade de renunciar a definir as coisas e descobrir as coisas lá e capacitar as pessoas, não é? A decidir o próprio destino e de que forma querem melhorar as próprias condições. É isso. Claro. Acho que isso é muito pouco presente como intenção, mas é muito, muito presente, ao contrário, como presença, no sentido que só no último ano, não sei quantos projetos, também colaborai mesmo, que têm como objetivo fazer alguma coisa na Trafaria. É bem espantoso, quase. Porque acho também que é característico do fato da Trafaria estar em frente de Lisboa, e tem essa característica quase inaceitável, considerando a vizinhança com a capital. Isso é um pouco... Sim, funciona mais como periferia. Sim. Gueto, quase. Eu acho que, como eu vivo aqui, eu sinto muito isso, e nós também não aceitamos, a própria população, se o projeto vem, vamos ajudar os pobrezinhos, que eles não têm nada, vir com essa postura para aqui não se consegue fazer nada. Como é justo. E claro que temos muita coisa, e depois quem são, aconteceu há uns tempos um projeto que havia aí, e que deram um folheto a dizer que era para crianças desfavorecidas. Como é que aquela pessoa sabe, por exemplo, que a minha criança é desfavorecida, nem sequer me conhece, não é assistente social, não é? Claro. Então acho que há um bocado isso, é um bocado o respeito. Por acaso agora nestes novos projetos em que este também está incluído, acho que já há uma diferença. O João, eu vejo através do João, não é? Do João Cão, acho que ele consegue envolver-me a mim, porque eu nunca me queria envolver em nada. E tem envolvido. Sim, mas a diferença é que são projetos que nascem cá, que também têm porque ele também já estava cá, não é? E tentar perceber o que é que as pessoas precisam. Exatamente. Mas pronto, passo a voz a vocês. Sim, ou seja, para mim também, não é? Foi curioso encontrar-te aqui, encontrar uma outra italiana, ainda por cima uma outra antropóloga, é muito raro. Exato. Mas sim, estou de acordo contigo, acho que infelizmente não é só uma postura que existe aqui na Trafaria, não é? Mas que tem a ver em geral com, digamos, o discurso, não é? Do desenvolvimento em geral.
E sim, é triste porque cria, de facto, narrativas que acabam por ser negativas, não é? Pelo sítio onde pretendem estar desenvolvidas e sim, pronto, vamos ver se conseguimos, não é? Mudar isso. Eu por acaso tenho esperança nisso, porque cada vez também as pessoas estão-se a envolver mais, porque já houve aqui alguns projetos na Trafaria, pronto, não vou dizer o nome, em que as pessoas não se envolviam. Pronto. Então, quando se chegava lá, havia-se tudo menos pessoas da Trafaria. Sim, mas porque o problema é mesmo isso. Quando são os projetos vêm de fora, acabam por ser uma sorte de espetáculo para quem é de cá. Para quem é de cá, no sentido que vive a vila, não é? Também não é necessariamente como residente, mas pessoas que estão cá. Sim, ou trabalham, têm uma ligação. De frequente, exato. E também, como mãe, tens aqui os teus filhos e eu sei que tiveste eles na escola aqui, que não foi assim uma muito boa experiência. Também se calhar dessa parte, porque tu vives mesmo aqui e sentes que... Sim, eu penso que por exemplo, uma vertente que eu acho que não notei nos projetos que conheço e que também não notei do lado da escola quando eles estiveram cá, é que acho que há muito pouco investimento, que é uma palavra que eu não gosto, não é, mas agora não consigo encontrar outra, nas crianças e nos jovens. Sim. Porque acho, por exemplo, que se os projetos... Também os projetos têm essa vertente, quer dizer, parte do social e vai para o artístico. Se esses projetos fizessem uma coisa muito simples, que não é criar, como objetivo, não é criar profissionais da arte, mas dar-lhe a capacidade no sentido de experimentar e criar lugares de trabalho, que é a grande falta. Não há nada de particularmente esotérico a fazer. É que o que falta é potenciar o conhecimento das crianças e dos jovens, não é? Então dar-lhe a possibilidade de ligar-se a realidades saindo de cá, voltando cá, e que possam também trabalhar, que tenham uma forma de reconhecimento do que estão a fazer, que é o grande problema, eu acho, dos projetos também. Acho que é um ciclo vicioso, porque são pessoas que já estão... a comunidade de professores já estão aqui há muitos anos, então são quase sempre as mesmas, porque eu lembro que a minha filha tem 22, eu vou ali à escola, eles são sempre quase todos, não digo para mudarem, mas não deixam entrar, eu acho que são muito fechados sobre aquilo, e então todas essas propostas que é sempre o bem-estar das crianças nunca são muito aceitas. Na escola, o que eu percebi da escola, em primeiro lugar, uma distribuição da escola é quase de classe, ou muito ligada à tipologia de população. Isso é um pouco a sensação que eu tive. Apesar de ser escolas públicas, que é evidente que não podem escolher critérios assim muito unívocos, não é? Não pode ser de classe, não pode ser racial, não pode ser... Mas, de qualquer forma, há lá, parece-me, um pensamento deste tipo, o que eu percebi. O que também acho que é um problema é a falta de mediação com a relação que as crianças têm entre elas lá dentro. No sentido, é normal que as crianças recream... O que a escola faz é criar um microcosmo daquilo que é a vila, não é? Mas é muito concentrado. Lá se encontram crianças que cá fora talvez nunca se encontram. Não é? Agora, estando num espaço relativamente pequeno, e per horas e horas, eu acho que é importante mediar ao nível de relação social. É um pouco o que eu senti na altura quando a minha filha estava cá. E isso não vi, não senti. Senti que a escola estava a desinvestir nas crianças. Acho que o que percebi das narrativas que eu vi é que é como se fossem crianças que não têm futuros alternativos ao morar na vila. Isso acho que é uma terrível responsabilidade por parte das pessoas que fazem a escola. A escola é uma instituição, mas antes de ser cimento e estrutura, são pessoas que podem viver cá ou viver fora, não sei. Isso interessa relativamente, mas que devem investir nas crianças, né? Potenciar o futuro delas, não é? Senti que faltava bastante isso, na experiência que eu tive. Sim.
Houve há uns projetos, há uns anos atrás, quando a minha filha era pequena, mas duraram muito pouco tempo e nunca mais fizeram nada. Mas o problema dos projetos é isso, que não são estruturais, que acabam por ter uma duração, acabam e depois não há alternativa. Depois tem que ser um sistema todo. Deve ser um sistema. Mas eu acho que tem tudo a ver também crianças... com a educação em Portugal. É o sistema todo. Sim, mas você podem criar pequenas coisas. Por exemplo, em vez de criar um projeto que com gente venha de fora a fazer animação, por que não criar aqui cursos de animação gratuitos para os jovens da idade que possam fazer isso e implementar já formas de trabalho, por exemplo? Ao contrário de que usar financiamentos, não? Criar aqui uma sorta de bola que dura o tempo que dura, limitado, e depois essas crianças que 1 ano depois, 2 anos depois, não têm continuação. E acabam o projeto assim. Essa projetualidade, que significa também limitação no tempo, acho que não funciona. Mas, Sim, não, eu acho que, por exemplo, nesse sentido, poderiam, ou seja, o que podia ter força dentro da comunidade poderiam ser as associações, não é? Porque as associações são locais, são feitas por locais, portanto conhecem muito bem a realidade, os problemas e pronto. E as pessoas mesmo, não é? Que é a coisa mais importante. Mas é verdade também que o que eu reparei desde que trabalho cá é que há muitas associações aqui na Trafaria, o que é bom, porque significa que as pessoas têm vontade, não é? De envolver-se na comunidade, na própria vida social, política. Mas, por outro lado, o que eu reparei é que as associações são muitas. E às vezes não parecem muito, digamos, ligadas uma com a outra, o que é uma pena, não é? E, portanto, acho que isso, mais uma vez, tem a ver com essa questão da diversidade, não é? Que em vez de ser vista como uma coisa positiva, é considerada como algo negativo ou como, tipo, uma forma, não é? De excluir ou de criar pequenas bolhas, não é? Que no final não falam entre si, embora o sítio seja muito pequeno e em princípio dá para acolher toda a gente, não é? por exemplo, acho que deveriam pensar em tornar a escola, já que a escola são estruturas também, acho que seria bom criar outras coisas na escola, não é? Usar o espaço da escola para outras atividades, para associações, que agora não está a dizer, para poder criar atividades à tarde para os jovens de cá, por exemplo. Acho que a Trafaria tem várias coisas boas, eu acho. Tem uma grande presença, tem várias comunidades muito interessantes. Tem comunidades que são muito móveis, que sempre nos encontramos no barco, no autocarro, de manhã cedo, à noite. Há várias pessoas que saem e entram na Trafaria, que faz com que haja uma circulação, não é, de pessoas e de ideias. E isso é sempre potencialmente muito bom. Acho que uma coisa que faz falta é esta ligação, a ligação entre várias associações, que acaba por criar setores, pessoas a defender o próprio setor e não pensar num conjunto. Sim, isso acontece. Parece quase uma competição. Exato. Eu lembro-me quando era miúda, eram os bailes, e normalmente acontecia isso, agora na altura dos Santos Populares, cada um fazia, então estavam tipo qual era o melhor. Eu lembro-me disso, competir qual é que era o melhor, qual era o melhor baile, o que é que tinha. E eram os bombeiros que fazia, era aqui a Chamam Verbena, a RDT, era um casino, pronto, havia aqui uma série delas e competiam, em vez de juntar todas e fazer um arraial grande. Mas eu acho que isso também é natural nos bairros pequenos, porque existem sempre muitas associações. Sim, claro. E as pessoas têm rivalidades das famílias e isso ainda acontece muito aqui. Sim, só que eu acho que seria bom tentar umas formas, não é, de juntar-se, de ter algum campo comum de batalha, de luta, diria. Porque, de qualquer forma, eu sinto muito, imagino que quem vive na Trafaria desde sempre sente ainda mais, a pressão de fora é enorme. Não é? É evidente que ao nível imobiliário as condições estão a mudar. Sim. É evidente que há um enorme interesse por parte do mercado imobiliário, porque a Trafaria tem todas as condições. Mais uma vez, talvez são os silos que estão a parar. Mas acho que agora nem os silos Mas nem os silos vão a parar, exato. Então, nesse horizonte, nessa realidade, não é? Que já vemos em outras aldeias cá perto, para além de Lisboa, da cidade, acho que
unir-se faz com que sejam mais claros quais são os pontos para que vale a pena defender. Não é? Por exemplo, também pela experiência pessoal, mas acho que seria mesmo importante ter mais transportes. Acho que a Trafaria, o grande drama da Trafaria é a sensação de isolamento que temos cá. Temos, sim. Não é? É uma sensação muito, também, sim, é uma sensação forte, uma sensação que talvez aumentou durante a pandemia, e isso foi em todo lado, e talvez a Trafaria foi um dos lugares melhores onde estar durante a pandemia. Não, mas já anda há uns tempos, já anda antes da pandemia, já mas andava... antes, sim. É um lugar que tem poucos transportes, Sim. pouco de frequente, e que faz com que as pessoas sejam constrangidas a horários terríveis. Ou ter carro, nem toda a gente tem dinheiro para ter carro. Ao contrário, até é melhor, não é? Sim. Foi toda uma campanha de sustentabilidade sobre os transportes públicos, acho que é... Acabam muito cedo, as pessoas que estão a trabalhar fora... Sim, é muito cedo mesmo. E antes tínhamos autocarros até à 1h, 2h. Exato, é como se fosse... Exato, é isso que quando me contam isso parece-me estranho, que as coisas mudaram de forma a ser... Porque é um bocado, eu acho que a Trafaria está mesmo direcionada agora para o turismo. E se calhar é o turismo de quem tem carro, não é de mochileiro, não é nada disso. Eu acho que é um bocado... passa por aí. Porque realmente, por exemplo, as crianças, os jovens e os idosos... era onde devia haver também mais investimento e não há. Aqui não há praticamente nada na Trafaria. Eu estou a falar como experiência também, sendo mãe, não há pouco. Pronto. E eu acho que, por exemplo, as crianças e os jovens são o futuro, não é? E acho que as coisas deviam começar com eles. Depois... Porque eles nem conseguem experimentar nada de novo, porque não há nada de novo. É assim, é assim. O ensino é assim, é assim. Então nem sequer conseguem experimentar e depois há um excesso escolar enorme, porque claro que não são cativados, acabam por sair daqui. Porque eu acho isto engraçado, há pessoas que odeiam a Trafaria, que moram aqui e querem sair daqui porque acham que não têm qualidade de vida, porque para eles qualidade de vida é um supermercado com uma menu enorme, é um parque de estacionamento enorme, pronto, depende também do que eles acham que é qualidade de vida e que não é isso. Aqui tens qualidade, as crianças podem brincar à noite, as pessoas conhecem-se, é relaxante, acorda-se com os passarinhos, não sei o quê, mas há pessoas que não gostam e que assim que podem saem daqui. Sim, queria também falar das coisas boas da Trafaria, porque depois há várias, não é? A gente não escolhe a Trafaria por nada. Sim. E é isso, as pessoas são todas... Quer dizer, a minha experiência com várias pessoas aqui na Trafaria é ótima. Eu sinto-me muito tranquila os meus filhos a estar na rua, também quando é tarde, sem problema. Tem espaços para andar sem que os carros, sem a preocupação de estar sempre a olhar para os carros. Tem uma população que se encontra de sábado, domingo de manhã, que também é muito fixe no mercado. Gostava que o mercado também fosse um espaço mais polivalente, que acho que o mercado é um espaço... Acho que se calhar vai acabar por acontecer como está a acontecer aos outros. Vai ser também gentrificado e... Não sei, não estou... Talvez o problema é porque não há outra forma entre o pouco e a gentrificação. Pois. Não é? Porque é verdade, talvez o mercado tem todas as características para ser um mercado gentrificado. Mas, efetivamente, já agora poderia ser um mercado simplesmente usado também para outras valências. Claro. O que se vê é o contrário, é ver as lojas que fecham mais do que outras que abrem, ou que pelo menos... Eu lembro-me do mercado ter imensa gente, as lojas todas lá em cima, éramos de roupa, de tupperwares, não sei o quê, e depois cá em baixo tinhas tudo, e também havia essa competição, a minha avó ia a um, depois ia a outro, já uns com um, outro com outro. E foi acabando, por só ficar aquelas bancas que se vêem. Porque também acho que são caríssimas. Há todo um... É muito difícil ter ali uma banca também, porque acho que eles pedem... Eu não sei como é que funciona, mas acho que tem que se ter muito investimento ao princípio. É. Mas a ideia da Universidade de cá, que é também uma ideia potencialmente fantástica, espero que vai ser pensada de uma forma a ter ligações específicas com a população de cá, com as gerações. Os empregos também, não é? Porque eu por acaso pensei, empregos de limpeza, empregos de manutenção. Sim, mas também criar aquela passagem
que não é necessariamente só com a educação, com o curso superior, mas que o curso superior talvez possa ajudar mais, não é? Criar aquela passagem de que é nas populações daqui se vão a procurar os primeiros estudantes de uma forma a ter bolsas específicas que possam ajudar, não é, a evitar o abandono escolar, que é muito forte em geral na Europa entre algumas populações em particular, mas que depois em zonas tipo Trafaria é ainda melhor. É melhor aqui. Então é bastante inútil identificar os problemas e depois não pensar de forma criativa, não digo a soluções, mas a pequenos atos que possam melhorar, não é? Uma coisa que eu acho que aqui seria ótimo, seria ajudar todos esses jovens a pensar a escola de uma forma diferente do que eles têm como experiência. Acho que esse seria realmente um bom início. Por exemplo, uma coisa que eu fiz no meu trabalho foi o contrário, não é? Foi um pouco invertido. Eu queria que jovens com quem estava a trabalhar de uma zona desfavorecida, chamam assim, de Lisboa, fora de Lisboa, na verdade, no norte, conhecessem a Trafaria, para conhecer a margem sul. Estamos a falar de jovens que nunca apanharam o barco e nunca apanharam nem o autocarro e o barco para chegar cá. E não conheciam a Trafaria, não sabiam identificar a Trafaria na costa, no mapa e tudo. Acho que esse tipo de trocas são simples. É passar um dia cá com a desculpa de um workshop, um encontro, uma tertúlia. Mas esse tipo de circulação muito simples de pessoas entre os jovens pode criar ligações que depois têm alguma... Quer dizer, e pode, por exemplo, criar um interesse para depois aprofundar aquele tipo de discurso, não é? São estas pequenas ações, acho que poderiam ser pensadas mais do que grandes projetos integrados, com grandes despesas, nesse sentido. A Trafaria também é a Vila dos Cães e dos Gatos, que também é o seu aspecto lindo, eu acho. Uma coisa que mesmo gostei muito da Trafaria logo quando eu acho que eu costumo dizer que os cães e os gatos sabem que aqui, se vierem para a Trafaria, que não morrem de fome. Exato. E vão todos parar, porque a minha vizinha já há muitos anos é que dá comida a eles e eles aparecem ali. Há pessoas que vão mesmo abandoná-los ali, que eu já vi, já toda a gente viu, chegou ali porque sabem que não... Sim. Mas depois é estranho porque aparecem todos à minha porta, que é a minha vizinha do terceiro andar, eu até digo, parece tipo uma santa casa, mas para os cães, porque eles chegam ali e ficam, ou vêm no cheiro, gaivotas, ela também dá comida a gaivotas. Ali o meu prédio é quase um jardim zoológico. Mas esse é o aspecto da Trafaria que mais gosto e que talvez é o menos conhecido de fora, não é? Claramente que não é o aspecto turístico que se quer dar, mas acho que esses seriam os aspectos que são interessantes também de conhecer. Sim, eu também reparei essa coisa e achei muito, muito divertido e muito interessante, não é? O facto, por exemplo, dos cães e dos gatos, sobretudo, atravessar a vila sem problema nenhum. Há pessoas, por exemplo, que não vão à Cova do Vapor ou não vão ao Torrão, mas os cães e os gatos vão. Sim. E os donos sabem, não é? Portanto, não sei, mas acho que é quase uma forma de presença, embora seja não humana, não é? Mas uma forma de ter consciência, não é? Que o espaço é vivido, embora haja, pronto, essas fronteiras, às vezes, não é? Que são das pessoas, mas depois é bom saber que há outros elementos, não é? Não humanos, que não têm estas fronteiras. Sim. Pronto. Eu lembro, eu tive um cão assim, e ele batia à porta, mora no quarto andar, então andava pela Trafaria toda, depois tem os amigos, vão ter com os amigos, é como se fosse... Exato, E duram muito tempo, porque normalmente são bem tratados. Há ali 2 cães nos bombeiros, que já devem ter uns 15 ou 16 anos ou mais. E pronto, os bombeiros dão de comer, a minha vizinha também, eles aqui não passam fome. É um bocado isso. E as crianças também fazem isso. E outra coisa, estavas a falar da Cova do Vapor, eu vou a essa praia desde miúda, sempre. E às vezes vou com amigas minhas e passamos pelo segundo torrão. E uma vez vim com uma amiga francesa, luso-francesa, e ela disse, lá em França nem podia, porque ela é loirinha, de olhos azuis, apesar de ser também metade francesa, metade portuguesa, que não podia atravessar um bairro assim. Eu, não, aqui estás à vontade, porque há essa vontade. Nós fomos de bicicleta, a pé, podemos atravessar aquela zona toda, em vez de dar a volta para ir à Cova do Vapor, que não há perigo nenhum.
Exato. Tem outra coisa que a trafaria é muito mal falada, é muito mal, pensam que isto aqui, e andamos aí à noite e não acontece nada. Exato, e depois não é Tem verdade, má fama, ou tem seja, má quando, fama. tem má fama, mas é verdade que quando depois uma pessoa chega, não é? Ou seja, eu vi isso, não é? Pessoalmente, dá para ver que é só um preconceito, Porque não é? já que foi, existe, mas porque havia muito mais, havia alguns bairros mesmo problemáticos, mas foi na altura de que a Europa toda era assim, por causa de problemas com toxicodependência e não sei o que, a trafaria também existia muito, porque era uma população jovem. Essa população também foi aniquilada, mas isso foi quase com todo o mundo. sim, mas pronto, neste Nessa altura- sentido, Lisboa é muito mais perigosa do que a trafaria, Sim, não é? claro. Acho eu, ou seja, pelo que vi. Aconteceu uma coisa engraçada com o meu filho quando era mais pequeno. Estávamos ali ao pé dos Silos e ele estava de bicicleta e estava eu e uma amiga minha, por acaso é italiana, estávamos de costas e já estava a escurecer e para um carro para ver quem éramos nós, porque estávamos a falar e depois eles viram-me e disseram: é a mãe. Percebes? Não nos estavam a ver quem era e pararam para ver quem era. As pessoas estavam a falar com as crianças. Percebes? Sim. Há muito isso, de controlarem. A mãe, uma vem dizer, outra: olha, o teu filho andava a fazer isto, eles vão dando os olhos como a gente também fomos criados assim. Ainda há isso aqui na trafaria, que é ótimo. É. Mas nós temos muito essa coisa das pessoas quererem dizer mal a trafaria. Bem, estamos a chegar quase ao fim então do nosso podcast. Quero-vos agradecer. Obrigada a nós. E às pessoas também que estão a escutar isso até ao fim. E não sei se querem dizer mais alguma coisa. Sim, talvez que a trafaria tem todas essas vertentes, esses lados vários. Claramente as nossas opiniões que vêm da perspectiva das experiências de vida que temos não são a verdade em relação à trafaria, cada um tem a sua. E que espero que os locais em particular tenham a voz mais alta, em absoluto, por falar da trafaria e por fazer coisas na trafaria. Foi isso. E para mim, ou seja, não sei, mas eu sendo estrangeira e pronto, morando num outro sítio, não é? Quando comecei a trabalhar aqui, tinha medo de não conseguir falar com as pessoas, que as pessoas fossem fechadas, mas devo dizer que, ou seja, até agora eu sempre me senti muito, muito bem acolhida, não é? É verdade que, pronto, algumas vezes há alguns receios por parte de alguns, mas é muito fácil aqui entrar em contato com as pessoas e falar mesmo na rua ou nos cafés. Portanto, pronto, queria agradecer, não é? Obrigada, Trafaria. Da Trafaria, exato. Porque, pronto, é sempre bom, não é? Sentir-se acolhidos, embora... não sei dizer isso em português. Mas isso também tem a ver com a postura que nós chegamos aos sítios e tu, se calhar, tens uma postura mais amistosa e humilde, não é? De ter essa... Porque às vezes que não funciona é virem... Mas assim, em qualquer lado, não é? Claro. Mas as pessoas aqui são muito orgulhosas, reparaste, são muito orgulho da terra e pescadores e são altivas às vezes. E depende da postura também que vem. Eu vejo isso por mim. E quando estou nos cafés e tudo, às vezes vejo... Nós olhamos logo e vemos que é uma pessoa diferente. Às vezes está tudo a olhar, não é? Ao princípio, mas depois acostumam-se, já não olham. Exato. Eu quando trazia cá pessoas, se trazia amigos era porque eram os namorados e não sei o quê, as pessoas reparam muito, porque estão habituadas. Mas eu acho que isso também tem a ver com a postura e por isso é que estás-te a sentir bem acolhida e isso é muito bom. Made in Trafaria, o podcast feito a partir dos bairros da Trafaria